segmento, e para mim eu julgo ser essa uma das aulas mais importantes, mas também eu julgo dizer que todas são muito importantes, afinal de contas é uma construção, é um processo. Então cada etapa ela é muito importante para o final, né? Para a conclusão. Eu quero explicar um pouco para vocês referente aos pontos da ganache. Entenda uma coisa, a ganache ela pode lhe dar várias texturas, vários pontos, tá? Existe ganache com creme de leite, existe ganache com leite de coco, existe ganache com chantilly. E aí eu quero te explicar só uma coisa. A ganache ela foi criada, não vou entrar nesse âmbito da história, mas só para que vocês entendam. Ganache ela seria nada mais nada menos do que chocolate com creme de leite em sua proporção. Com o passar dos anos a gente foi criando as adaptações e aí beleza, tudo é ganache, né? Pra gente é o que hoje? Se a gente misturar chocolate ou cobertura com alguma outra coisa, ela se transforma em uma ganache. Mas ganache mesmo, ela é o chocolate com o creme de leite. Pronto. E aí, alguns chefes, algumas pessoas da área, elas julgam que o que fazemos não é ganache. Por quê? Porque ganache, ela é nada mais, nada menos do que a mistura em suas proporções, do chocolate com o creme de leite, né? Mas eu não quero entrar nesse âmbito, é só para que você entenda. Hoje é o quê? Hoje, se você misturar um chocolate, uma cobertura com alguma coisa, vamos supor, você pode misturar com uísque, com licor, com pasta saborizante, com água, isso mesmo, água, com suco, redução de alguma fruta, geleia, creme de leite, creme culinário, chantilly, tipo qualquer coisa. Dá pra você fazer uma ganache, certo? Pronto. Ciente disso, volto a dizer que ganache ela tem vários pontos, tá? Depende da sua proporção, tanto do chocolate ou cobertura, quanto da sua parte líquida ou pastosa. Aqui, né, agora eu vou entrar nessa parte aqui, nós trabalhamos com a ganache de chantilly, tá? Que nada mais é a cobertura fracionada sabor chocolate, que eu acredito que vocês já entenderam na aula sobre a diferença do chocolate e da cobertura com o chantilly. Agora eu vou dizer para vocês os nossos, eu posso dizer que são 3 principais pontos que a nossa ganache, que vocês vão aprender hoje, ela consegue atingir. O primeiro ponto seria o ponto que eu chamo de ponto amoeba, no dito popular, né? Eu acho que todo mundo teve contato com a amoeba e aí fica mais fácil de você entender o ponto. O ponto amoeba é um ponto mais mole. Você pega ela do bol, ela fica bem líquida, às vezes fica elástica, faz fitagem, né? Ela fita. Ela não costuma grudar muito, aderir nas superfícies que você está aplicando. Ela é o ponto amoeba porque ela escorre, né, da lateral do bolo. Ela possui muito brilho, né? Ela é muito brilhosa. Mas assim, para o nosso bolo, ela não é um ponto desejado para espatular. Eu utilizaria esse ponto, o ponto amoeba, esse ponto elástico, esse ponto de fita, esse ponto brilhoso. Se, né, o meu bolo ele tivesse com a estrutura não muito legal, se eu quisesse dar uma selada para poder ele segurar mais, né, as migalhas e farelos e ficasse um pouco mais firme, então o que eu faria? Eu derreteria um pouco mais da minha ganache cremosa para que ela atingisse o ponto amoeba e aí eu conseguisse esse resultado no meu bolo, que seria o quê? Seria uma selagem. Eu não vou dizer blindagem, porque na área a gente pode entender que blindagem seria uma ganache para blindagem, que é uma ganache mais firme. Então, para diferenciar, eu vou dizer selagem. Eu vou selar o bolo. E não deixa de ser uma selagem mesmo, né? Eu vou meio que segurar o bolo
para que ela receba a nossa ganache cremosa, que é o segundo ponto, que é o ponto principal, que é o ponto do equilíbrio. Que seria o quê? O ponto cremoso. Ponto pomada, né? Que é o quê? Nada mais é do que uma ganache cremosa, encorpada, ao mesmo tempo leve, meio aerada. Ela corta, eu tiro daqui do bowl, ela não faz fita, ela corta, mas de uma forma leve, aerada, como se ela fosse quase uma nuvem. Estou exagerando aqui na nuvem. Mas é só para que vocês consigam entender. Afinal de contas, é um curso 0 BO. Então, esse ponto pomada é o nosso equilíbrio, é o ponto central. Onde ela está cremosa, ela está com corte, não faz fita. Mesmo assim, eu vou mostrar para vocês, tá? E aí a gente consegue espatular o bolo melhor. Por quê? Primeiro porque ele vai ter estrutura para aguentar na lateral do bolo, então não vai escorrer. Segundo porque ele vai nos dar a possibilidade de tempo suficiente para poder a gente espatular, fazer as nossas firulas no bolo. Então ele é um ponto central, ele é um ponto de equilíbrio, onde a gente consegue fazer isso da melhor forma, entende? Vocês vão visualizar. O terceiro ponto é o ponto mais firme, ele é um ponto pesado. Eu nomeei ele de ponto estaboca-bolo, remove farelo. Ele é um ponto tão firme que ele não consegue fixar na parede lateral do bolo. É capaz de você grudar a ganache e vir ganache com um pouco do bolo, por isso que é remove farelo. Ele é um ponto firme, um ponto que tem corte, mas você sente o peso, né? Ele é pesado. E ele não costuma aderir muito à superfície. É capaz de você fazer bola rapidamente, porque vai derreter, né? Com ele, de tão firme que ele é. Então esse não é um ponto legal. O nome já diz, ele vai remover farelo. Você vai espatular o bolo com o seu ponto assim, você pode derrubar o seu bolo, porque a espatulagem vai requerer mais força. E aí você pode não saber dosar a sua força com o bolo e acabar tombando ele, inclinando ele de tanto esfregar. Então ele não é um ponto legal, ele não é um ponto ideal, vamos dizer assim. Evite esse ponto, certo? Então a gente fez uma linha aqui. Nesta linha, aqui está o meu ponto amoeba, que é um ponto mole. Aqui está o meu ponto remove farelo, que é um ponto firme. E no meio está o ponto pomada. Como é que eu brinco em relação a isso, Lula? Primeiro você pode utilizar os 3 pontos, né? O primeiro ponto, como eu disse, você pode trabalhar com a selagem no bolo. O terceiro ponto, que é o remove farelo, você pode trabalhar com o bico, mas você precisa se atentar. Por quê? Porque se for remove farelo mesmo, ele vai ficar muito grosso, vai sair rasgando a marcação do bico e é capaz até de rasgar o saco de confeitar. Então, eu não vou nem muito para esse norte. Se você pegar um ponto cremoso, só que um pouco mais firme, você consegue trabalhar com o bico, com o saco de confeitar, tranquilamente, e vai sair perfeito a marcação. Então, eu julgo que evite bastante esses 2 nortes. O amoeba, porque vai lhe dar muito trabalho para poder você espatular. Vai ficar escorrendo do bolo, escorrendo da espátula. Não vai firmar na cabeça do seu bolo, na quina, então ele não vai ficar quinado. O seu bolo vai acabar ficando raiado. Esteticamente dizendo, não é muito agradável, porque lembra muito a cabeça de Minions. Então fuja disso. Se você quer de fato bolos perfeitos, bolos incríveis, você precisa atingir o ponto perfeito, que é esse equilíbrio, tá? O ponto remove farelo, ele vai lhe dar muito trabalho, gente. Ele vai ficar meio arenoso, ele fica pesado, ele é um pouco zangado, ele não vai muito com a tua cara, vamos dizer assim. Então evite bastante esse ponto, saia um pouco desse lado, fique por aqui pelo meio, certo? Como eu disse, o amoeba você pode usar para selar o seu bolo. O ponto equilíbrio é perfeito para espatulagem. E o ponto remove farelo, ele requer aí já um certo cuidado. Então, nesta linha aqui, eu quero dizer para vocês que aqui eu usei, aqui ele está mais quente,
Aqui ele já está um pouco, ele já está menos quente e aqui ele já está frio. Então uma ganache fria e uma ganache dura, pesada, remove farela, aquilo tudo. Uma ganache muito quente, uma ganache amoeba. Então sempre busque esse equilíbrio. Com isso eu digo a vocês o seguinte: se você for direto para o ponto amoeba, porque você errou no lance do micro-ondas, espera um pouco que ela vai para o ponto principal, o ponto central, o ponto do equilíbrio, que é o ponto pomada, e depois ela vai descendo, né? Vai esfriando mais e vai chegar no remove farelo, né? Então fica nesse equilíbrio. Às vezes vai ser necessário você fazer o uso várias vezes do micro-ondas, a depender de como seja a sua decoração e também a depender de como você esteja, né, a sua afinidade com a ganache, tá? Eu vou fazer a ganache no outro vídeo e eu vou mostrar o ponto pra vocês direitinho e vou dar algumas dicas, tá? Ok? Mas, volto a dizer, quero fixar pra vocês. Existe uma linha e o ponto principal são 3. Amoeba, ponto pomada e remove farelo. A amoeba tá quente, pomada tá mediano e remove farelo está fria. Fica no equilíbrio sempre, sempre buscando equilíbrio. Se tiver muito quente, ela vai esfriar para o central. Se ela estiver muito fria, você esquenta um pouco para o central. Então, sabendo disso, vocês vão fazer isso. Ou eu esquento, ou eu esfrio. Ou eu esfrio, ou eu esquento. Para poder eu ficar por aqui equilibrando a minha ganache. Essa aula, como eu disse, eu julgo uma das principais. Porque aqui você aprende o ponto da pomada, o ponto da ganache. Que o principal é o ponto pomada para espatular os bolos, tá? É isso, vou embora fazer ganache agora.